E às vezes, irmãos, nós estamos apegados às coisas. Nós estamos dando mais importância às coisas da terra. O segundo lugar que Deus fala para Abraão sair: sai da tua terra e da sua parentela. É interessante, irmãos, que em nenhum momento eu encontro a palavra de Deus para respaldar um cristão para abandonar sua família. A Bíblia diz que quando um homem ou uma mulher se junta, ele fala exatamente para sair, né? Saia cada um da casa dos seus pais e estabeleça ali sua família. E essa orientação por muitos pode ser tratada exatamente: eu tenho que me afastar da minha parentela. Ou seja, eu tenho alguém que eu estou ajudando, eu tenho que me afastar. Eu tenho alguém que eu estou cuidando, eu tenho que me afastar. O meu pai precisa de mim, eu tenho que me afastar. Minha mãe precisa de mim, eu tenho que me afastar. A Bíblia não está falando nada disso. Mas acontece, irmãos, é que o ambiente da parentela, ou seja, o ambiente familiar, ele dificilmente, tá, na sua grande maioria, principalmente pela nossa cultura, ele não é um ambiente favorável para o nosso crescimento espiritual. Quando você está debaixo, por mais dura que seja a sua mãe, por mais dura que seja o seu pai, amém? Eles sempre acabam fazendo, de alguma forma, em algum momento, eles vão fazer a vontade dos filhos e vai passar a mão na cabeça em algum momento. Porque quando nós estamos no meio familiar, nós somos protegidos, irmãos. Quando nós estamos no ambiente familiar, aquilo ali, amém? Nos toma de uma tal forma que nos blinda e nos protege. E o que há de inverdade ou de invalor nisso? A questão é, irmãos, é que para que nós venhamos a crescer, para que nós venhamos a amadurecer, nós temos que passar por experiências. Amém? Nós temos que passar por experiências. E como nós vamos viver experiências novas e desafiadoras se nós estamos num ambiente protegido? Se nós estamos num ambiente guardado? Não é assim que nós fazemos com os nossos filhos? Nós os protegemos. Aí vem alguém e fala assim: não, mas é bom, tem que desafiar. Qual é um dos maiores desafios aí dos pais? É exatamente quando o filho atinge a adolescência e começa a sair, começa a se desprender e começa, amém? A andar de bicicleta e ir para a escola sozinho, e começa a pegar ônibus sozinho, e começa a fazer as coisas para ele. Isso é ruim para o filho? É ruim para os pais. Não é verdade? É ruim para os pais. Se pudesse, botava uma câmera. Igual a polícia está dando câmera no colete, botava uma câmera e resolvia. Irmãos, o ambiente familiar, ele nos impede, e a gente precisa ser muito realista em relação a isso. A nossa cultura, ela romantiza o nosso relacionamento familiar. E a gente precisa ser muito realista em relação a isso. Irmãos, nós só crescemos em um ambiente desafiador. E eu só vou aprender a confiar em outro quando eu não tiver os meus as minhas colunas, os meus deuses. É interessante, eu não ia falar isso não, mas eu vou falar. É interessante hoje, por exemplo, a Vanessa não está bem, saiu cedo de casa, foi para o hospital. E aí ela me liga no hospital, já era no final da manhã.
quero ficar internado. Ele me deu a opção de dar um remédio para a dor e ir para casa. Mas aí como é que você vai fazer? Como é que amanhã você volta a trabalhar? Como é que você vai fazer com o Isaac? Como é que você vai fazer com o Samuel? Como é que você vai fazer as coisas? Como é que vai ficar as coisas em casa? Eu não deixei o almoço pronto, eu não deixei nada pronto, amanhã vocês já trabalham. Irmãos, esse é o ambiente familiar que eu estou querendo dizer. Então a Vanessa, ela não quis se tratar. Ela está precisando de tratamento. Ela não quis se tratar, preocupada, amém? Querendo proteger os seus filhos, querendo proteger a sua casa, querendo proteger. Isso é lindo de ver. Mas isso não é o bom para o momento. Porque ela precisa o quê? Se tratar. Então é esse olhar que a gente precisa ter, e é esse olhar, é essa orientação que Deus está nos dando. Irmão, sai desse ambiente, porque nesse ambiente você vai ter sempre alguém fazendo cafuné. Nesse ambiente vai ter sempre alguém te segurando de você cair. Nesse ambiente vai ter sempre alguém te protegendo. Mas você precisa aprender o quê? Qual é o maior sinal da maturidade, da fase adulta do ser humano? Qual é o maior sinal, irmãos? É a responsabilidade. É a responsabilidade. Quem tem filho aqui sabe, se você coloca o relógio de manhã e vai lá, acorda ele toda manhã, aí se um dia você não acorda, o que ele vai dizer? Ah, minha mãe não me acordou, meu pai não me acordou. Não é isso, pai? É desse jeito. Agora, já tem uma certa idade, ele não quer assumir a responsabilidade de ligar o celular dele, o despertador, para acordar. Ele precisa de que alguém faça por ele. E isso é muito sério e perigoso. Porque na igreja é cheia de pessoas que querem que o pastor ou o outro faça no lugar delas. E estamos muitas das vezes, irmãos, terceirizando a nossa vida espiritual. Eu vou entregar minha vida espiritual para o pastor, eu vou entregar minha vida espiritual para o líder, eu vou entregar minha vida espiritual para o presbítero. Agora, o compromisso e a responsabilidade, a gente foge, porque muitas vezes tem alguém que faça. Tem alguém para fazer, então eu não preciso fazer. E nesse tipo de ambiente, irmãos, não há crescimento. Nesse tipo de ambiente não há maturidade. Nesse tipo de ambiente, irmãos, não há desenvolvimento. Por isso que Deus fala para Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Deus fala a terceira orientação, o terceiro ambiente que a gente precisa sair para, de fato, cumprir a vontade de Deus na nossa vida, Deus quer mostrar algo que talvez, de fato, e eu acredito que temos uma falta de confiança em Deus. E quando isso é muito sério, irmãos, porque o próprio Jesus, quando esteve na terra, diz que se nós tivéssemos uma fé pequena, ela já seria capaz de muitas coisas. E o que é a falta de fé? Falta de fé, irmãos, é falta de confiança em Deus. Amém? E como é que eu vou ter confiança em Deus se eu tenho exatamente esse ambiente? Se eu tenho exatamente no terceiro lugar, quando ele fala: saia da casa de seu a gente acaba sempre fazendo essa relação com os nossos filhos, irmãos, porque, glórias a Deus, a nossa igreja é repleta de crianças. Então, acredito que não exista ilustração melhor para a gente falar que não seja dessa forma. Porque, a todo instante, irmãos, os pais, o pai e a mãe, por mais difícil que seja
a família, por mais problemática, por mais que seja um lar desestruturado, irmãos, por mais que haja violência, por mais que haja alguma coisa, a gente sempre tem a referência do pai e da mãe. Por que quando a gente se depara com violências, o pai contra o filho, aquilo causa um trauma diferente? Por quê? Porque o pai e a mãe, amém? São as nossas referências. O pai e a mãe é exatamente o que Deus deveria ser. Então, quando Deus fala, sai da casa dos seus pais, é isso. Porque nos leva exatamente a assumir responsabilidade, risco, a fazer coisas que não queremos, coisas que dão trabalho, assumirmos as consequências das nossas decisões, irmãos. Porque quando nós estamos na casa dos nossos pais, tem sempre alguém ali cuidando do horário das coisas. Quando nós estamos na casa dos nossos pais, está tudo organizado, está tudo pronto. Mas quando você sai da casa dos seus pais, e aí você que vai coordenar o horário, você que vai ter que preparar uma refeição, você que vai sair para o trabalho, você que vai voltar e vai ter que lavar suas roupas, amém? Então quando fala sai da casa dos seus pais, é exatamente isso, é assumir responsabilidades. E essa que é a grande pergunta, irmãos. Será que de fato nós estamos dispostos a viver a vontade de Deus para a nossa vida? Ou nós só estamos declarando isso com os lábios, irmãos? Porque viver a vontade de Deus é assumir riscos, é entrar em situações, falar com pessoas que você não sabe o que vai acontecer, é viver situações que você não sabe o que vai acontecer. É você estar, como o pastor George mencionou, sair da sua terra de origem, estar lá, não sei quantos mil quilômetros da sua terra, literalmente, e alguém bater na porta da tua casa e falar assim: não, eu vim aqui te matar, porque o que você está fazendo aqui nessa cidade não pode. E aí a minha pergunta é: será que nós confiamos em Deus a esse ponto? Ao ponto de entregar a nossa vida a Deus a esse ponto? Será que nós estamos dispostos exatamente a vivermos, a nos responsabilizarmos por isso, irmãos? Porque a vida adulta já nos traz tanto peso, a vida adulta já nos traz compromissos, a vida adulta já nos traz tantas responsabilidades. E será que nós estamos dispostos, irmãos, a por amor, não por obrigação, de falar: Senhor, eu quero viver a tua vontade? Porque viver a vontade de Deus, irmãos, vai exatamente nos levar a sair da zona de conforto. Viver a vontade de Deus vai nos levar a sair, muitas das vezes, da onde nós estamos. Viver a vontade do Senhor não é simplesmente uma decisão pura e simplesmente lógica. Quando a gente olha as coisas da Bíblia, a gente acha lindo. Imagina Pedro estando lá, Jesus morre, tem o dia do Pentecoste, fogo desce, mais de 2.000 pessoas são convertidas, e Pedro está lá fazendo a sua viagem missionária, está tranquilo, e aí ele está lá orando, tendo um momento dele de oração com Deus, tranquilo. O irmão está lá embaixo da casa fazendo aquela refeição gostosa, porque já estava na hora, e de repente Deus fala assim: Pedro, vai o pessoal aí, e você vai com eles lá na casa de Cornélio. Ué, mas Deus está me mandando no meio dos gentios? Irmão, porque fazer a vontade de Deus às vezes é ir lá dentro da casa do gentio. Porque fazer a vontade de Deus às vezes é estar em lugares que você jamais estaria, é falar com pessoas
até querer que nós façamos, mas Ele jamais vai nos obrigar. Mas acontece que a gente fica, irmãos, nessa posição. A nossa vida espiritual está deteriorando. A nossa comunhão com Deus está indo ralo abaixo. Nós falamos tanto, irmãos, nesses 2 anos que estamos aqui, sobre abandonar a religiosidade. E abandonar a religiosidade, irmãos, é exatamente ter comunhão com a verdade. Abandonar a realidade, a religiosidade, é ter certeza de que não é pelo que eu faço que Deus vai fazer alguma coisa por mim, porque eu não fiz nada, Ele já fez tudo. A religiosidade é entender que o seu Filho unigênito, o próprio Deus, encarnou aqui na terra, se tornou homem, se doou, e não há nada que eu tenha feito que possa retribuir isso. É a gente abandonar esse pensamento medíocre, irmãos, que acha que por dizimar, que por fazer alguma coisa, Deus tem obrigação com a gente. É por pensamentos como esse que a gente precisa abandonar. A gente precisa se lembrar que na Bíblia está escrito que o sol nasce para todos, irmãos. Que esses que hoje escandalizam a Cristo, escandalizam a sua palavra, escandalizam, eles também foram gerados por Deus. E cada um vai dar conta de si, irmãos. E a igreja tem que estar preocupada em pregar as boas novas. A igreja tem que estar preocupada em confiar em Deus. A igreja tem exatamente que se posicionar nessa posição de estar dispostos, irmãos, estar dispostos a sair do cotidiano. Quantos estão dispostos a deixar que Deus mude a sua rotina? Quantos estão dispostos, irmãos? Irmãos, e se nós estivermos mesmo dispostos, irmão, Deus muda emprego. Ele pode. A Bíblia diz que Ele abre porta e Ele... Meus irmãos, a soberania de Deus é tão grande que a gente precisa crer no seguinte: para que se cumpra a vontade de Deus, Ele é fiel à sua palavra, a palavra dele. E o que Ele tiver que fazer para cumprir a palavra dele, Ele vai fazer, irmãos. Por isso, quantos de nós estamos dispostos mesmo? Porque quando nós olhamos para esse texto, é igual Deuteronômio 28, eu quero ser abençoado. Pai, amaldiçoa aqueles que estão me amaldiçoando. Todo mundo quer isso. Mas a gente se esquece exatamente do que Deus falou agora. Saia. Abraão, se posiciona primeiro. Depois que você se posicionar, a gente vai conversar. Porque Abraão, quando sai de casa, irmãos, quando sai da tua terra, quando sai da tua parentela, Abraão nem sabia para onde ia. Amém? Ele nem sabia para onde ia. Mas a confiança de Abraão era tão grande, ele foi. Ele foi e ele fez. Irmãos, quantos de nós estamos nos preparando para aquele dia? Não sermos aqueles que fizeram, mas sermos aqueles que fazem. Nós não vamos ser salvos realmente pelo que fazemos. Isso não. A salvação é para aquele que crê em Jesus Cristo. Amém? Mas eu estou falando em retribuir, em entender
vezes nós estamos cavando, quando na verdade Deus quer que a gente saia. Não é que a gente cave, é que a gente saia. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente cria patrimônio, quando a gente cria raiz, a gente tem mais dificuldade de sair. Quanto mais coisas a gente tem, mais coisas a gente vai ficar preso. Irmãos, se desprenda disso. Se desprenda desses ambientes que estão enterrando a sua vida espiritual. Se desprenda de hábitos que estão te matando espiritualmente. Se desprenda disso, se posicione diante disso. O Espírito Santo de Deus está dentro de você. Não se deixe dominar pela sua vontade. Não se deixe dominar pela sua carne, não. Não deixemos, irmão, nos tomar pelo medo, pela insegurança, pela fragilidade. O mundo jaz no maligno, irmãos. O que o mundo tem a oferecer é isso: é violência, é tragédia, é o que o mundo tem a oferecer, irmãos. É passatempo, são coisas passageiras, irmãos. Mas Deus está nos chamando a um posicionamento diante do reino. Irmãos, a gente mesmo dificulta as coisas. A gente mesmo não tem o hábito da leitura. Irmãos, em nome de Jesus, a partir de hoje, você confia em Deus. Deus vai mudar a tua vontade então, irmão. Ah, eu não tenho hábito, eu tenho preguiça de ler. Então, a partir de hoje, irmão, Deus vai tirar a tua preguiça e você vai começar a ler. Em nome de Jesus. Porque isso tem solução. Em Deus tem solução, irmãos. Então, o que a gente precisa é se desprender. A gente mesmo está se desculpando, irmãos, porque o lugar que às vezes a gente se encontra é um lugar cômodo. Então, vamos avançar, igreja. É tempo de avançar. 1º de agosto já está chegando. Daqui a pouco vem o final do ano e entra 2025. E como é que nós vamos estar, irmãos? Precisamos nos posicionar como igreja. Para nós encerrarmos, Hebreus capítulo 11, verso 8 a 12. Hebreus capítulo 11, verso 8 a verso 12. Olha o que a Bíblia diz sobre Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Só uma perguntinha: se Abraão não tivesse saído da sua casa, ele ia ter herança? Todo mundo quer ter herança. Todo mundo quer um lugar para chamar de seu, mas ninguém quer sair da onde está. É isso que Deus está falando. Quando foi chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, ele ficou parado lá em Harã. É isso que está escrito na Bíblia? Não. Pela fé ele peregrinou. Peregrinar, irmãos, é andar. Peregrinar é se movimentar. Peregrinar é exatamente isso. Não é se acomodar. Então, pela fé, ele peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Irmãos, a Bíblia diz que Abraão era extremamente rico. Ele não era rico. Abraão tinha uma vida extremamente abastada. Abraão não tinha necessidade, realmente, trazendo para a nossa realidade, é como se Abraão morasse no Alphaville, que nem está construído ainda, e tivesse 3 casas lá, mais uma casa
mais uma casa, não sei aonde, mais uma casa. E ele abrisse mão de tudo para viver em tenda, para viver peregrinando, para viver como um nômade, para viver como se não tivesse aqueles bens. Por isso ele está aqui na lista dos heróis da fé, porque ele tinha exatamente posses, e ele abriu mão disso para ficar ali, para cumprir a vontade de Deus. Verso 10: pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é. Onde é que estava a esperança de Abraão, irmãos? Era na mansão, era nos bens que ele possuía. O coração de Abraão estava onde? Em Deus. O coração de Abraão estava naquele, o arquiteto e edificador que é Deus. Verso 11: pela fé, Abraão também, a própria Sara, apesar de estéril e avançada de idade, recebeu o poder para gerar filho, um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia e do mar. Eu não sei, de fato, qual é a promessa de Deus para a tua vida. Eu só quero dizer algo à igreja hoje. Não tenhamos medo das coisas de Deus. Não tenhamos medo das coisas de Deus. Ele é quem nos supre e nos sustenta. Voltemos somente a Ele. Façamos a vontade dEle. Sempre gosto de mencionar na vida. Diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. E uma das coisas que Davi disse, sempre dizia: Senhor, não se aparta de mim a tua vontade. Porque ele sabia que o problema não era os erros que ele cometia, mas ele sabia que se a vontade de Deus, ela de fato ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável para aqueles que estão dispostos a viver a vontade de Deus, para aqueles que estão dispostos a serem discípulos de Cristo. Eu queria te convidar a ficar de pé nessa noite. Irmãos, o estado que nós nos encontramos, eu tenho certeza absoluta que não é o estado que Deus tem para nós. Por mais que alguém aqui nessa noite possa estar bem, eu creio nisso. Eu creio nisso, irmãos. Eu sei que Deus tem algo maior para a tua vida, sabe? Viver a plenitude de Deus, irmãos, é de fato abrir mão da nossa vontade. Viver a plenitude de Deus é confiar em Deus e nos seus propósitos. Viver a vontade de Deus é dizer: Senhor, eu queria isso aqui, mas os teus planos não são os meus planos. A tua vontade não é a minha vontade. Irmãos, Jesus, o nosso Senhor, Ele quer hoje organizar a nossa vida. Você já pensou nisso? Ele quer tirar da nossa vida, tirar do nosso meio, tirar da nossa vida tudo aquilo que tem nos atrapalhado de termos comunhão com Ele. Às vezes Deus nos prova mesmo, mas tem um versículo que nós lemos aqui recente em Romanos 5 que diz que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança produz a maturidade. Romanos 5, esse capítulo, perdão.
Feche os teus olhos, fale com o Senhor nessa noite. Se você entendeu algo, se nós entendemos algo que foi nos dito nessa noite, possamos falar com Ele, em nome de Jesus. Possamos ser sinceros com Ele. Senhor, eu quero viver a Tua vontade, mas diante do que foi dito nessa noite, parece meio trabalhoso, parece meio penoso. Eu acho que não vai dar certo, não. Seja sincero com Deus. Jesus sorrindo totalmente de coração. Eu sei que existe mais em tua presença. Amo Jesus. Jesus quer levar teu nome. Vamos